Hora de fazer contato ao vivo com a Europa, a Rússia abriu corredores humanitários nesta manhã de terça-feira. A gente conversa com o correspondente Luca Bassani. Bem-vindo, Luca. Você fala com a gente de onde? Essa determinação veio a partir da terceira rodada de negociações entre os países ontem. O que mais ficou definido? Quais os detalhes? Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Pois é, aqui hoje pela manhã, por volta das 9 horas, horário local de Kiev, horário local ucraniano, 5 horas da manhã no horário do Brasil, nós temos o início desses corredores humanitários em 5 cidades diferentes espalhadas pelo território ucraniano. Nós temos isso começando na cidade de Mariupol, Kharkiv, Sumy e Kiev. São cidades populosas, muito importantes, e que, obviamente, tem muitos civis que estão isolados no meio desse bombardeio, no meio desse caos que aconteceu durante o final de semana, já que não foi respeitado em ambos os dias os corredores humanitários, né? Esse foi um dos pequenos acordos selados entre ambas as partes na semana passada, e ontem, na conversa que os ucranianos tiveram com os russos na Bielorrússia, mais uma vez, isso ficou decidido que começaria a partir de hoje, e obviamente todos esperamos que haja o respeito por parte dos russos a não bombardear e não continuar a guerra enquanto esses civis pedem passagem ou esses civis estão em passagem para outros países. Houve também a crítica por parte do presidente Zelensky, dizendo que muitos desses corredores estavam sendo direcionados para a Rússia ou Bielorrússia, o que era algo considerado imoral, já que os ucranianos jamais gostariam de ir aos países agressores, né? Gostariam, obviamente, de seguir para um país neutro, um país que seja mais seguro, no caso a Polônia, a Romênia e também a Hungria. Então, a situação fica, obviamente, em stand-by, e todos com a expectativa de que os ucranianos consigam, pelo menos os civis, consigam deixar o seu país no dia de hoje, o que vai aumentar ainda mais o número de refugiados, que já totaliza mais de 1,5 milhão de pessoas até o momento, nesse 13º dia de guerra. Muita gente. A ONU ainda espera que 4 milhões, pelo menos, de pessoas deixem a Ucrânia. E, Luca, deixa eu só chamar a atenção para uma imagem que a gente acompanha aqui na TV Jovem Pan News. É uma transmissão ao vivo da fronteira da Ucrânia com a Polônia. A gente vê um grupo de pessoas procurando roupas, alimentos, fraldas. Eu observei uma mulher agora há pouco pegando também. Existem caixas, diversas roupas soltas também no chão mesmo, num ponto dessa fronteira. Muitas sacolas à disposição para as pessoas pegarem alguns objetos que tenham necessidade antes de deixarem o país. Também um pouco de presença de jornalistas, alguns banheiros químicos improvisados no local e algumas tendas de proteção também. A gente tinha visto um pouco mais cedo também banquinhas onde são servidos alimentos e cafés. Luca, o que ficou mais decidido na terceira rodada de negociações que aconteceu ontem entre Ucrânia e Rússia? Aí na Europa consideraram esse encontro importante, significativo? Houve algum tipo de avanço? E ainda há bastante a esperança de um acordo um pouco mais avançado numa próxima reunião que tem essa semana entre chanceleres, ministros de relações exteriores, tanto da Ucrânia quanto russos? Olha, a Europa sempre olha com olhos muito atentos para o que está acontecendo na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, e esses acordos, eles não têm tido muito efeito até o momento, obviamente, só com a disponibilidade por parte da Rússia de uns corredores humanitários. Nós temos também a Rússia, ela quer que a Ucrânia sente-se à mesa com a consciência que não estão negociando de igual para igual, já que a Rússia tem essa superioridade militar e tem tido maior ganhos territoriais nos últimos dias. A gente já escutou hoje de manhã algumas das condições impostas pelos russos. Estaria a neutralidade da Ucrânia em uma mudança constitucional, ou seja, o país não poderia mais fazer parte da OTAN, além, é claro, do reconhecimento formal da Crimeia como território russo e o reconhecimento também daquelas duas províncias como independentes. O presidente Zelensky já disse que isso não vai acontecer, o que dificulta ainda mais um encontro de uma trégua. Quanto aos demais encontros, como você mencionou, Adriana, essa semana está previsto pelo dia 10 ter mais um encontro, além, é claro, entre duas delegações, além, é claro, do mais esperado encontro entre os dois chanceleres, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, para falar aí
de igual para igual, talvez uma reunião das mais importantes até o momento, já que as delegações levam alguns ministros, levam alguns representantes, mas 2 ministros de Estado desse porte, obviamente, que pode fazer as negociações se desenvolverem para um caminho que tenda à paz. Todos esperamos atentamente isso e, obviamente, vamos trazer as atualizações à medida que fomos recebendo mais informações da data, do local e, obviamente, dos resultados desses encontros. Perfeito. E dia 10 está pertinho, quinta-feira agora, né? Luca, para que a gente entenda um pouco melhor com relação a esses corredores humanitários tão citados nesses últimos dias, eles servem não só para que as pessoas saiam, mas também para que chegue ajuda às cidades que vinham sendo bombardeadas. Ajudas como tipo água potável, remédios, medicamentos, também devem utilizar esse meio, esse corredor entre uma cidade e outra. E também ainda dentro dessa pergunta, vai acontecer esse cessar-fogo? Já está acontecendo então, já que era a partir das 4, 5 horas da manhã, horário aqui de Brasília, não deve acontecer nenhum tipo de ataque russo à Ucrânia durante esse período? Será que isso vai ser respeitado? Durante essa madrugada houve relatos de ataques? Exatamente, o corredor ele é como se fosse uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que pessoas civis, vulneráveis, idosos, crianças podem sair da zona de conflito, mantimentos, remédios, ajuda médica consegue chegar à zona de conflito àquelas pessoas que não conseguiram se mobilizar e até mesmo para tratar dos soldados, de outras pessoas feridas nesse tempo que não conseguem se locomover nesse momento. Então, ele funciona das duas maneiras, como você bem disse. Do aspecto do cessar-fogo, até agora não se tem notícia se isso foi quebrado ou não, parece que tudo está transcorrendo de maneira normal, mas como ele acontece em 5 cidades diferentes e algumas dessas cidades não têm o acesso de jornalistas ou órgãos internacionais, não se sabe ao certo. Muitas das informações que a gente tem recebido do que acontece no interior da Ucrânia e cidades menores, elas vêm através das próprias redes sociais nas quais os ucranianos postam seus vídeos, eles fazem seus relatos e aí tem todo um processo de verificação dessas imagens, desses vídeos, para ver se eles procedem. Por enquanto, nas cidades grandes, está transcorrendo de maneira normal, pelo menos não houve nenhuma acusação por parte dos ucranianos ou por parte dos russos da quebra desse cessar-fogo, mas nós sabemos que tudo demanda muito tempo para as famílias poderem juntar os seus pertences, obviamente colocar num carro ou até mesmo encontrar um transporte para sair das zonas de risco, isso tudo demora algumas horas. Portanto, a gente está aqui talvez na segunda hora desse cessar-fogo e ainda é muito pouco, muito cedo para saber, mas obviamente acontecendo qualquer coisa a gente passa as atualizações e esperamos obviamente que isso consiga ser feito, consiga ser cumprido por ambas as partes e as pessoas consigam deixar a zona de confronto. Luca, mais uma questão em relação às negociações entre os dois países. A Rússia impôs algumas condições, mas o lado ucraniano já disse que a Rússia está dando um ultimato. Será que continuamos em um impasse? Acredito que sim, Tiago. Se você for olhar ao certo cada uma das condições impostas pela Rússia, é basicamente aquilo que eles queriam desde o princípio. É algo que, segundo muitos analistas, motivou a própria invasão da Ucrânia e a guerra como um todo. Então, o presidente Zelensky, não querendo ceder de maneira alguma, porque ele acredita estar na posição correta e grande parte da comunidade internacional dá razão para ele, mas a gente tem que olhar do aspecto militar. Você pode ter razão, você pode estar correto, mas ao mesmo tempo, quando você tem a maior parte das suas cidades bombardeadas, muitas perdas civis e ao mesmo tempo perdas territoriais, como foi grande parte do sul da Ucrânia, né, no Mar Negro, desde Kherson até Mariupol, até as províncias rebeldes, nós temos aí já um ganho russo. Então, ele precisaria ceder um pouco mais para alcançar o cessar-fogo, mas não parece que isso vai acontecer e, novamente, temos um impasse que talvez seja resolvido nesse encontro entre ambos os chanceleres, já que eles têm maior poder de decisão e, obviamente, eles falando de igual para igual, não duas delegações se encontrando de maneira esporádica, mas sim 2 chanceleres, 2 ministros de Estado super importantes, podem, de repente, chegar a um acordo um pouco mais fácil que leve à paz. Tomara, né? E, Luca, quais são os principais países que estão recebendo refugiados? Já 1,5 milhão, pelo menos, de pessoas já deixaram a Ucrânia. A Polônia tem recebido a maioria deles, porque é puramente uma questão geográfica. E também conta pra gente por que a Crimeia é tão desejada por Vladimir Putin, quais os detalhes, as características dessa região.
Bom, primeiramente, até esqueci de responder a sua pergunta. Eu estou em Timișoara, na Romênia, no centro-norte do país. Aqui, a Romênia também tem recebido muitos refugiados, muitos imigrantes. Foram mais de 1,5 milhão que saíram da Ucrânia nesse momento. Cerca de 500 a 600 mil para a Polônia, não só por uma questão geográfica, por conta da fronteira ser bastante extensa entre ambos os países, mas por uma questão histórica. Essa parte oeste da Ucrânia tem muitas similaridades com o sul da Polônia, o que faz com que até muitas pessoas já tenham familiares que vivam lá, saibam um pouco da língua. Então, é algo que atrai essas pessoas diretamente à Polônia. A Romênia tem recebido bastante, mais de 100 mil, alguns calculam quase 200 mil. A Hungria também e a Eslováquia, além, é claro, da Moldávia, que não faz parte da União Europeia, mas também tem fronteira com a Ucrânia e com isso tem recebido. Em relação à Crimeia, Adriana, é uma questão econômica e histórica. A Crimeia foi dada aos ucranianos pelo Khrushchev, né? Dizem pelo menos isso nos livros de história, e era uma região sempre russa, teve sempre maioria russa, então os russos sentem que é algo que pertence a eles, além, é claro, do aspecto econômico. Tem o importante porto de Sevastopol, que é uma cidade que fica no sul da Crimeia, que talvez seja um dos maiores portos no Mar Negro, e tem a vantagem de não congelar no inverno. Então, é um porto que funciona todos os dias do ano, ganhando muito dinheiro, recebendo importantes mercadorias e também enviando outras mercadorias. Então, para a Rússia, do aspecto histórico e econômico, faz muito sentido e é por isso que eles não querem abrir mão de maneira alguma da Crimeia.